que foram mencionados e os que não mencionaram, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Que o Senhor venha fazer realizar conforme o teu querer, não nós, pois tu sabes que nós somos falhos, somos pecadores, né? Não merecemos a tua misericórdia, mas por ti, ó Deus, ser um Deus tão gracioso, misericordioso, tu nos amas da forma que nós somos. E por isso, ó Deus, que nós a cada dia nos achegamos aos teus pés, pois sabemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Venha, ó Deus, ser cada família representada, que a tua mão, ó Deus, sempre pare sobre cada um deles, ó Deus. Que os teus santos anjos acampem ao redor de cada lar que, ó Deus, presente. E que o Senhor venha usar a pessoa qual vai abrir a tua palavra. Que ela venha ser o instrumento em tuas mãos, que ela não venha falar de si, mas sim inspirada pelo teu Santo Espírito. Que o Senhor se faça presente a todo tempo em nosso meio. E perdoa, Pai, as nossas falhas, nossos pecados. Isso é o que te pedimos e agradecemos pelo nome bondoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade à leitura de 2 Coríntios, no capítulo 10. Os irmãos que puderem abrir as suas Bíblias ou seu aplicativo e acompanhar essa palavra. Vamos ver o que o nosso Pai tem a nos dizer hoje. O apóstolo Paulo, ele tem ensinado, né? Ele ensinou a igreja primitiva através das suas cartas, através da sua vida, do seu exemplo pessoal. Em Coríntios não foi diferente. E em 1 Coríntios ele demonstrou que foi até muito duro, né, com as palavras, porque aquele povo precisava, naquele momento de repreensão, eles estavam se desviando dos caminhos do Senhor. E em 2 Coríntios ele foi um pouco mais leve, e entanto em um momento que ele foi mais duro, ele sofreu repreensão, e no momento que ele foi um pouco mais leve, ele também sofreu repreensão do povo. Então, é o que nós costumamos dizer e ouvir, né? Nem Cristo agradou, né, a todos, quanto mais nós, né, seres humanos, e Paulo também não foi diferente. Ele sofreu muitas perseguições, muitas calúnias, e ele se manteve firme, e essa mensagem que ele tem para nós hoje: fiquem firmes, assim como Cristo foi tentado, Paulo foi tentado, nós também seremos tentados, mas devemos permanecer firmes em sua palavra. E no versículo 1, Paulo fala: eu, Paulo, vos exorto pela mansidão e bondade de Cristo. E essa palavra exortar é dar estímulo, incentivar, mostrar coragem, né, para incentivar as pessoas. E Paulo, ele nos incentiva a ter essa mansidão. E ser manso é possuir esse gênio brando, que é suave, que é pacífico, que é de temperamento fácil, desprovido de inquietação, tranquilo, e demonstra essa brandura. E a bondade de Cristo, que é a benignidade. A bondade é essa inclinação para fazer o bem, essa benevolência, a qualidade da pessoa que é boa, que é generosa. A amabilidade é uma ação de quem é amável e de quem é cortês. São todas as qualidades, né, para citar apenas duas de todas as qualidades que Cristo tinha. E Paulo, ele começa esse capítulo nos incentivando, nos dando estímulos a sermos mansos e bondosos, assim como Cristo foi. Ele nos ensina, nos convida a ter essas qualidades de Cristo. E no versículo, dando início, continuidade aqui no versículo 1, Paulo fala: vos exorto pela mansidão e bondade de Cristo, eu que me mostro humilde quando estou entre vocês, mas quando longe sou ousado convosco. Peço-vos
que quando eu estiver presente, não me veja obrigado a usar de minha autoridade, de que pretendo realmente usar com certas pessoas que imaginam que nós procedemos com intenções humanas. Então, ele fala que quando ele está perto, ele é manso e humilde, mas quando ele escreve, ele é ousado. Ele é humilde, mas ele é ousado ao mesmo tempo. Ele escreveu essas palavras em resposta às pessoas que estavam criticando. Exatamente por isso. Ele fala que espera que não precise ousar ou usar a sua autoridade para com essa comunidade, assim como ele pretendia usar com esses acusadores, mas que as armas que ele usaria não seriam as armas que essas pessoas esperavam. Então eles estavam dizendo: Paulo, ele fala com tanta autoridade nas cartas, mas quando ele chega até a comunidade, ele não é tudo isso que ele escreve. Ele é manso, ele é humilde, ele é uma pessoa simples, totalmente diferente daquele que ele escreve. Então era isso que eles estavam acusando Paulo, de ser uma outra pessoa, né? Ou querer parecer alguém que ele não é, ser um personagem ou algo do tipo. E ele só estava demonstrando que ele tinha o caráter de Cristo, que ele era manso e humilde, assim como Cristo, mas se precisasse ser ousado, ele seria. E as pessoas a todo tempo estavam acusando e esperavam que Paulo revidasse essas acusações e usasse as armas humanas. Quem sabe eles esperavam, né, que Paulo fosse violento, que fosse agressivo, etc, né? Mas ele fala: essas pessoas imaginam que nós procedemos com intenções humanas, ou seja, segundo a carne. Eles estavam todo o tempo perseguindo Paulo, acusando e querendo que ele revidasse e usasse as armas humanas, que ele revidasse segundo a carne. Só que Paulo, ele sabia que a luta que ele estava travando era muito maior do que as pessoas poderiam compreender. Ele não lutava com pessoas, sua batalha era outra, muito maior. No versículo 3, ele continua falando: porque, ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Ainda que nós vivamos neste mundo, não guerreamos de forma mundana. Ainda que nós vivamos na carne, nós somos humanos, nós não militamos segundo a carne. Embora estejamos nesse mundo, sabemos que vivemos em uma batalha espiritual intensa. Somos tentados de diferentes maneiras e formas do nosso dia a dia. Muitas pessoas, elas são usadas pelo inimigo para tentar nos afastar dos caminhos do Senhor. E como diz a palavra: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, conforme está em 1 Pedro 5,8. E por que Pedro disse: sede sóbrios, vigiai? Porque o inimigo vem. Ele vai vir com toda a fúria para cima de mim e para cima de você, de uma forma que você nem imagina, da qual você não está preparado. Ele se transfigura em um anjo de luz. E ontem eu estava meditando na palavra, né, em um versículo, ele me chamou a atenção, que está em Mateus 26:40,
naquele momento que Jesus ele estava para ser entregue, né, para ser morto, ele já estava sabendo de tudo que ele ia passar, né, pelo menos ele sabia que ia ser entregue, e ele estava ali orando e esperava que os seus discípulos estivessem ou permanecessem orando com ele. E quando ele olhou, ele encontrou todos dormindo. Aí ele fala: o que? Não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai. Essas foram as palavras de Jesus para os seus discípulos. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai. Essas foram as palavras de Jesus para os seus discípulos quando seria entregue para a morte, sabendo que nós também seremos perseguidos como Cristo foi. Sabemos que o diabo ele está como um leão querendo nos tragar, sabendo que lhe resta pouco tempo. Essas palavras de Jesus, elas precisam fazer sentido para nós também essa noite. Orai e vigiai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Conforme Jesus disse também em Marcos 13:33, e Jesus disse isso aos seus discípulos naquele tempo, porque ele estava falando dos sinais dos tempos, né, do fim dos tempos, e ele falou isso para eles: orar, olhai, orai e vigiai. E se Jesus ele disse isso naquele tempo, mas hoje nós sabemos que esse tempo já chegou, esse tempo é hoje, esse tempo é agora. É agora, as coisas estão acontecendo e é só olhar em nossa volta. Os sinais estão por todos os lados. Então, porque ainda não estamos orando e vigiando o tempo todo. Quando o inimigo, ele não pode acabar com você, porque Deus não permite que isso aconteça, porque você é propriedade de Cristo, ele faz com que você fique cheio de dúvidas. O que ele puder fazer para atrapalhar a sua vida, ele vai fazer. Ele vai usando as pessoas na sua volta, a circunstância, as coisas, colocando uns contra os outros, os filhos contra os pais contra os filhos, os maridos contra as esposas, ou esposas contra os maridos, os colegas de trabalho, o chefe, o desemprego, as dívidas, as doenças, para você ficar fraco. São tantas coisas enchendo a sua cabeça para você duvidar do seu chamado, para você duvidar da sua caminhada, da sua missão, porque o alvo principal é a sua mente, é te corromper. E ele não impede que você caminhe até Cristo, mas ele coloca pedras no seu sapato. E todos nós sabemos como é difícil caminhar com pedras no sapato. É horrível, é duro, é difícil. E o que ele puder fazer para atrasar você, fazer com que essa jornada seja dura, seja cansativa, para que você seja uma pessoa que sirva de tropeço para você mesma e para os outros, ele vai fazer. Essa é a luta. E é disso que Paulo estava falando. É por isso a ordem de Jesus: orai e vigiai. Fiquem firmes, porque o inimigo vem e vem mesmo. E uma das maiores armas do inimigo são os erros. São os erros religiosos. Ele faz você acreditar em uma mentira,
em falsas doutrinas, fazendo o possível para afastar você de Deus, com astutas ciladas, porque ele é estrategista. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, conforme está em Mateus 7,13, e a porta continua estreita. E no versículo 14 de Mateus 7 fala: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. E na Bíblia, muito mais versículos falando para termos cuidados com falsos profetas e falsas doutrinas do que com o próprio diabo. E sabe por que isso acontece? É porque é pelas falsas doutrinas que muitos irão se perder. E o inimigo, ele sabe disso. Quando Jesus ele foi tentado no deserto, o que Satanás usou para tentá-lo? Isso está descrito em Lucas 4. Primeiro ele tentou Jesus, né? Falou para ele transformar as pedras em pão. Depois ele pediu para adorar a ele, que tudo seria dado, os reinos, né? Todo o poder seria dado a Jesus se ele o adorasse. E depois ele questionou se tu és mesmo o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. E ele esteve com fome e ele foi tentado. Satanás ofereceu os reinos, a riqueza, o poder em troca de adoração, e ele foi tentado. E por último, ele tentou Jesus, né, aprovar se era realmente o Filho de Deus. Ele tentou colocar uma dúvida, né? Assim, Jesus teria que provar que era realmente o Filho de Deus. E qual foi a arma usada pelo inimigo? Foi a palavra. E qual foi a arma que Jesus usou para combater o inimigo? A palavra. Em ambas ocasiões foi usado a palavra de Deus. Assim também acontecerá conosco. O inimigo ele irá usar a palavra para nos atacar. E o inimigo ele estava usando a palavra também para atacar Paulo. E no versículo 4, Paulo fala: porque as armas com que lutamos não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, quando eles estavam tentando acusar Paulo de ser fraco, de ser muito manso, de ser muito bondoso, Paulo ele sabia que a verdadeira batalha era outra, era muito maior, muito mais forte do que aquela que as pessoas estavam vendo ao redor dele. Ele sabia que as armas, elas não eram desse mundo, né? Essa batalha era muito mais poderosa. E ele falou que as armas que ele também teria que lutar para vencer essa batalha também não seriam armas carnais, mas seriam armas poderosas em Deus que destruiriam todas as fortalezas, né? De que armas Paulo estaria falando, né? Capazes de destruir fortalezas. E Paulo ele estava falando da palavra de Deus. A Bíblia é uma arma importantíssima nessa batalha espiritual. Assim como uma arma, ela pode ser usada para paralisar um bandido, um agressor, ela também pode ser usada para ferir alguém que não esteja preparado para a batalha, que ela não esteja usando as armaduras certas, sendo assim um alvo fácil para o enganador. E é nisso que muitas pessoas têm sido enganadas, achando que estão indo pelo caminho certo
e entrando pela porta bem larga, quando o caminho é mais estreito. E o apóstolo Paulo, ele se referiu o tempo todo à palavra de Deus como sendo a principal arma. A palavra de Deus foi usada aqui por Paulo como a espada do Espírito. Ela é a única arma de ataque na armadura de Deus, listada por Paulo em Efésios 6. Então, qual é a arma que nós devemos usar? A mesma arma que Paulo usou, a mesma arma que Cristo usou, a palavra de Deus. No versículo 5, Paulo fala: nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. E como eles vão usar esse raciocínio, como eles vão usar esse orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus? Usando a palavra. E nós também devemos usar a palavra, conhecimento de Deus, e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência. Então, primeiramente, nós temos que ser obedientes a Cristo, a Deus, a tudo que está na sua palavra. Julgas as coisas pela aparência? Quem se gloria de pertencer a Cristo, considere que, como ele é de Cristo, assim também nós o somos. Ainda que eu me orgulhasse um pouco em demasia da autoridade que o Senhor nos deu para a vossa edificação e não para a vossa ruína, não teria de que me envergonhar. Não quero, porém, dar a impressão de querer aterrar-vos com minha carne. Não quero, porém, dar a impressão de querer aterrar-vos com minhas cartas. Suas cartas, dizem, são imperativas e fortes, mas quando está presente, a sua pessoa é fraca e a palavra é desprezível. Quem assim pensa, fique sabendo que quais somos por escrito nas cartas, quando estamos ausentes, tais seremos também de fato quando estivermos presentes. O inimigo, ele quer nos ver derrotado e ele usará todas as estratégias para conseguir. E temos que ser como Cristo. Não é assim que Paulo, ele inicia esse capítulo? Ele incentiva a sermos assim como Cristo, mansos e humildes, assim como Cristo foi. Mas Cristo também, quando ele precisou ser duro e precisou dizer que eles estavam fazendo o comércio da casa de Deus, ele foi. Quando ele precisou dizer que os fariseus eram hipócritas, ele assim o fez. E ele teve coragem na hora certa, assim como Paulo. E assim também nós devemos ter e buscar essa autoridade, não em nós mesmos, mas a autoridade de Cristo. Em verdade, não usamos equipararmos nem compararmos com alguns que se preconizam a si próprio, medindo-se eles conforme a sua própria medida e comparando-se consigo mesmo, dão provas de pouco bom senso, querendo se engrandecer, querendo se vangloriar, né, dizer de si mesmo. Nós, outros, não gloriaremos além da medida, nós não nos gloriaremos além da medida, mas permaneceremos dentro do campo de ação de Deus, que Deus nos determinou,
levando-nos até vós. Não passamos além dos limites. Estaríamos passando caso não houvéssemos chegado até vós. Ora, realmente temos chegado até vós, pregando o Evangelho de Cristo. Não nos ufamos além da medida, cobrindo-nos de trabalhos alheios, esperando que com o progresso da vossa fé, nossa obra cresça em vós, dentro do quadro de ação que nos foi determinado. Assim esperamos levar o Evangelho aos países que ficam além de vós, sem nos gloriarmos das obras realizadas por outros dentro do domínio reservado a eles. Ora, quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois merece aprovação não aquele que se recomenda a si mesmo, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Então, Paulo, ele inicia esse capítulo incentivando nós a sermos como Cristo, mansos, humildes, assim como Cristo foi, assim como Cristo fez o trabalho dele, fez o ministério dele, ele cumpriu tudo aquilo que foi confiado por Deus, assim também ele espera que nós cumpramos também tudo aquilo que ele colocar em nosso caminho, do trabalho mais humilde, que muitas vezes não tem o reconhecimento, mas Cristo está ali conosco, as pessoas que ele colocar em nosso caminho para pregar a palavra, seja os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que ele trouxer de longe, que nós possamos ter essa humildade, essa bondade, esse olhar que Cristo teve, esse olhar benevolente, né? Buscar ter essas qualidades e termos essa consciência que nós devemos ficar firmes, assim como Cristo foi tentado, nós também seremos tentados, mas assim como Cristo venceu, nós também já vencemos com ele. E na cruz, Jesus nos deu a vitória. Ele já nos deu a vitória sobre o adversário que nós nunca conseguiríamos vencer sozinhos. O diabo, o pecado, a morte. E quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, conforme está em 1 João 5,5. Orai, vigiai, lei e ouvir a palavra de Deus, para que nós possamos estar preparados, assim como Paulo esteve na sua batalha, e assim como Cristo esteve também, foi tentado, mas ele estava pronto, porque ele já estava no deserto, ele já estava orando, ele estava jejuando, ele estava vigilante. Nós possamos também ser esse espelho de Cristo. Se ele disse aos discípulos para estar atentos, olhar e vigiar, e quanto mais a nós que estamos vendo todos os sinais dos fins dos tempos acontecer nos dias de hoje. Então esse é o chamado de Jesus para nós essa noite também, para ficarmos firmes, orando e vigilantes e aproveitar o tempo que nos resta para nos alimentarmos da palavra de Deus, porque é essa a arma poderosa que nós temos para enfrentar todas as artimanhas do inimigo. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Pai e do Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, porque com ele nós somos mais que vencedores. Cristo venceu e nós vencemos junto com ele. Toda honra e toda glória seja dado para ele. E essa palavra que eu tinha aqui para passar para todos os irmãos, que todos nós juntos, firmes em oração, somos mais fortes e mais vencedores. E assim como o nosso irmão Denis nos lembrou muito bem no início do chat, que nós devemos mais do que nunca orar uns pelos outros para que nós nos tornemos muito mais fortes em Cristo Jesus. Desejo uma boa noite a todos os irmãos
Gostaria de pedir para o nosso irmão Claudevan nos dirigir em oração, para que assim nós possamos passar o resto da noite meditando nessa palavra que o Senhor nos mostrou, para a honra e glória do seu nome. Sim, irmã, para a honra e glória do Senhor Jesus. Santíssimo Deus, santo, santo e glorioso é o seu nome para todo eterno sempre, Pai. Eu te louvo, Pai, e te agradeço pela mensagem que foi falada esta noite. Que o Senhor usou a sua filha e serva, Pai, poderosamente para trazer essa mensagem de esperança e de paz para o nosso coração. E cada gente mais, Pai, cada momento, a gente venha sentir, Senhor, essa presença poderosa, essa graça, Pai, grandiosa, nos renovando para Cristo Jesus. Senhor, abençoe cada um aqui presente, Senhor, que estava ouvindo a mensagem. Abençoa, Pai, cada um dos familiares, cada lares, famílias. Aquele foi citado, Senhor, que está com um problema de saúde. Em de encontro, Senhor, renova e vem, conforme o Senhor querer, a sua vontade. Venha conceder a saúde, a honra e glória do Senhor Jesus. Nos guarda, Senhor, nos proteja com a sua santa mão, Pai da verdade, que esse alimento, esse maná, Pai, espiritual, Pai, esse maná, Pai, bem-vindo, poderoso, esta noite. Acabamos, Pai, de ouvir a mensagem. Ainda estamos, Senhor, cada vez mais fortalecendo-nos nessa graça maravilhosa. É o que maná abençoado. Louvado seja, Pai, teu santo nome. Esteja com cada um dos irmãos, cada um que está participando, Pai, guarda. E cada vez mais, Pai, todos venham ouvir, Senhor. Todos venham, Senhor, olhar e ver que tudo isso, Pai, é uma permissão. É uma mensagem, Pai, poderosa. Nos prepara, Pai, hoje e sempre. E que nós sempre venhamos estar fortalecidos. Venha estar clamando o seu nome. Orar para o alto, é de lá que vem a redenção. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus para todo sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém. Uma boa noite. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.